Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Discipulado, eu vou só citar algumas. Vitor Martins, eu vou falar várias, assim, né? Como aplicar a cultura do discipulado de forma sadia. Como começar, o Davi Borges, como começar um discipulado do zero, em termos de cultura do reino, tal, uma pergunta mais um pouco extensa. Peraí que eu quero citar as pessoas que falaram. O Fabiano Barros, como foi o processo... Ah, não, errei aqui. Essa o Fabiano mandou outra. Fernanda Iudi, como ser um discipulador sabendo que o melhor discipulado talvez venha do pai biológico da família. A Fernanda Brier, como é a maior dificuldade de manter um discipulado na igreja, em família, esposa e filhos, como organizar com tempos, estudos e mais. Mas tem muitas mais perguntas sobre discipulado. Cara, que incrível. Então, talvez trazer isso, na verdade, só continuar o assunto, a gente até estava falando disso, né? Como talvez ter esse discipulado sadio dentro da igreja. Teve uma que eu vi interessante, quando saber quando parar o discipulado também. Até que ponto que eu vou com aquela pessoa e tal. Você vê, tem até uma maculazinha, Medina, acho que você viu essa pergunta aqui também, que a pessoa chega a perguntar assim, como ser um discipulador sem ser tirano? Tem uma pergunta dessa. Você vê, tem gente que tem essa visão, tipo... Sim, teve muitas. A Jéssica Garcia, só pra gente citar, perguntou essa do final do discipulado. Quando saber quando parar o discipulado? Vim até conversando bastante com a Abner sobre discipulado, e acho que a primeira coisa que é importante a gente entender sobre o discipulado é que nós estamos formando discípulos de Jesus, tá? Então não é o meu discípulo. Então acho que essa é a primeira reflexão, porque como é que eu não me torno um discipulador tirano? É você entender que você não é um discipulador. Jesus é o discipulador. Deixa eu falar uma coisa muito forte para todo mundo aqui. Você não tem que obedecer nenhum pastor, você não tem que obedecer nenhum discipulador, você não tem que obedecer nenhum profeta. Você tem que obedecer a Bíblia. Então, qual é o papel como discipulador, como pastor, como profeta? Apontar para a palavra. Então, o que eu tenho que fazer com o Abner? Cara, Abner, a Bíblia está falando para você fazer tal coisa. Não eu quero que você faça tal coisa. Quem sou eu na fila do pão para falar na vida do outro? Você está entendendo? Então, qual é o papel do pastor? Galera, olha o bom pastor. Vamos obedecer ele juntos. A palavra diz isso. Deus quer isso. Jesus quer isso. Então, qual é o papel do profeta? Galera, olha o que a palavra diz. Olha o que Deus está falando para nós. Obedeçam a ele. Então, eu não vou entrar em crise. O meu discípulo não está me obedecendo. Ele não está obedecendo a palavra. Então, eu aponto para a palavra o tempo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque é a noiva de Cristo, gente. É o povo de Cristo, é as ovelhas de Cristo, é o povo de Deus. Eu gostava de um pastor que falou assim que o pastor da igreja é Jesus, eu sou um co-pastor. E se você é um segundo pastor, você é um co-pastor. Então, acho que esse é um primeiro ponto que me ajudou muito. A gente entender, não é meu. E aí não frustra de um lado e não me orgulha do outro. Exato. Porque deu errado, cara, tem muita responsabilidade da pessoa em fazer a parada. E deu certo, cara, é Jesus fazendo nela, não é? Nossa, você viu meu discípulo? Meu Deus, cara, é muito top, né? Porque é lógico, né? Olha o que eu estou fazendo com ele, né? Todo o discipulado que a gente tem. Então, isso é um ponto importante. Segunda coisa, o discipulado nunca é de uma via só. Isso eu aprendi com o Paulo Borges. Estava numa reunião com ele no Zoom, né? Eu e o Thiago, que é o presbítero junto comigo, e eu com ele ali e tal, no Zoom, né? Paulo Borges mora em que cidade? Ele mora em Goiânia. E aí ele... Eu pegou na sua conferência lá, né? Isso. Aí eu falei para ele, cara, como é que funciona o discipulado aí no Sal na Terra, né? Que é o nome da igreja que eles lideram. Ele falou, é o seguinte, aí tipo, o Thiago estava na câmera, né? E ele estava em casa, no sofá, assim, porque estava cuidando da Sara, a filhinha dele, 2 anos. Aí a Sara aparecia na câmera, aí saía e tal. Aí ele fez a seguinte pergunta para mim, quem discipula quem? Thiago discipula a Sara ou a Sara discipula o Thiago? Aí eu falei, Thiago discipula a Sara, né? É o Thiago, pai dela. Ele falou assim, mas é engraçado, né? Ele está sentado nesse sofá porque a Sara quer. E ele está assistindo um desenho aí porque ela mandou. Quem lidera quem?
Caramba! Sendo que ela pega ele pela mão e leva para onde ele não quer ir. Ele falou, discipulado sempre é de mão dupla. Eu sempre estou te discipulando, você está me discipulando. Então, esse é um ponto importante, entendeu? O forte é discipulador do fraco e o fraco é discipulador do forte. Exato. Discipulado é uma mão dupla. O cara vem pro discipulado e fala, cara, eu preciso... E o que ele vem falar, um monte de coisa que você tá com BO nisso. E você fala assim, o Xandão, amigo nosso, ele falava assim, cara, a palavra é feia, mas ele fala assim, não vomite em cima do vômito. Assim, cara, se o cara vem e pôs pra fora, não põe pra fora também, que senão vai juntar 2 bêbados lá. Assim, cara, o cara jogou, falou, cara, eu vou te ajudar nisso aqui. E na verdade você tá se ajudando demais, assim, porque você fala umas coisas pros caras. É o japonês chorão, né? Você tá reavaliando várias coisas, reafirmando, restabelecendo veredas antigas. E você tá. É uma via de mão dupla absurda, assim, no discipulado. Isso é muito legal. E assim, a gente gosta de usar uma figura lá, que é o seguinte, Deus está restaurando todas as coisas, né? Então, ele quer... se você olha Apocalipse 21 e 22, é nada mais do que uma volta ao Éden. Mas agora ele é uma cidade. Mas é uma volta ao Éden. Então, ele quer pegar o original, que isso é restaurar, né? Fazer voltar ao estado original, né? Então, ele está restaurando todas as coisas. Vai voltar a ser tudo como no original. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte, qual era a profissão original do homem? Então, qual é a profissão original do homem? Jardineiro. O homem foi criado para ser um jardineiro. Quando ele peca, ele vira o quê? Um agricultor. E qual a diferença de um agricultor e um jardineiro? Os dois plantam, os dois regam, os dois podam, os dois colhem. Mas a diferença é o que é lucro para cada um. Para um agricultor, lucro é o resultado depois de vender aquilo. Para o jardineiro, lucro é o crescimento. Então, contemplar crescer é o meu pagamento. Eu só rego... Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem do Senhor. E qual é o meu pagamento? É olhar para você e falar, nossa, lembra como é que ele chegou na igreja? Uau. Olha como ele está. Esse é o meu pagamento, porque é o pagamento de um pai. Quando que os nossos filhos vão dar R$1 de volta para nós? Provavelmente nunca. E a gente não está nem aí. Porque qual é o pagamento? Olhar ele e falar, nossa, olha, está falando. Olha, já está escrevendo. Olha, entrou não sei o quê. Olha, ganhou não sei o que lá. Olha, tirou 9 na prova. Está sendo pago. Porque qual é o pagamento de um jardineiro? Contemplar o crescimento. Ele não poda e cuida da rosa para cortar e vender ela. Ele poda e cuida da rosa só para ver ela crescer. E está pago. Por que quando Maria sai do túmulo, ela vê um homem e fala assim, e achou que era um jardineiro? Oh, caramba. Porque ele é o jardineiro, cara. Que lucro que ele está querendo com nós? A não ser contemplar a gente, ser tudo que Jesus sonhou para a gente. Então... Você falou sobre isso na reunião de liderança. Isso foi alguns anos atrás. Falei? Né? Isso com é discipulado. Eu desenhei? Lembra que você foi? Não lembro, cara. Um treinamento mesmo. Caramba. Assim. Então, isso é discipulador. É pai, é mãe, nesse sentido de o meu pagamento é o cara crescer. O meu pagamento é o cara desenvolver. Entendeu? E aí, cara, você olha com esse olhar profético, sabe? Você já enxerga. Tipo, é uma semente, mas você já enxerga o negócio pronto de tanto amor que você tem. Todo pai é profeta de um filho, do tanto de amor que ele tem. Porque o amor destrava eu enxergar o futuro. Entendeu? É por isso que ele fala, se eu não tiver amor, não adianta profecia, não adianta nada. Porque amor é a chave dos dons. Porque eu vou olhar, você vai olhar para o Joshua e você vai falar, cara, eu estou vendo. Ele pode não estar vendo, você vê. Porque é tanto amor envolvido na parada. E aí, nos últimos tempos, seria isso, né? O coração dos pais sendo convertido aos filhos, dos filhos aos pais. Por quê? Porque aquilo que você já ouviu, nos últimos dias viria o espírito de Elias. E aí, né, você se pergunta, por que o de Elias? Por que não o espírito de Samuel? Por que não o espírito de Daniel? Por que não o espírito de Isaías, o cara que profetizou sobre Jesus, parecia que estava no pé da cruz escrevendo? Entendeu? Por que o de Elias, cara? Porque é o único profeta que foi tão grande quanto todos esses caras, mas o seu sucessor fez o dobro. É o único profeta que teve filho.
E o Filho foi o dobro que ele fez. Por que é o espírito do último tempo? Porque você imagina, você fazendo uma coisa maravilhosa para Deus e quem você vai discipular e cuidar fizer o dobro. E quem eles discipularem faz 4 vezes o que você faz. E quem eles discipularem faz 16 vezes o que você fez. Aí nós vamos ver o maior avivamento da terra chegando. Uau. Entendeu? Porque vai vir multiplicado. João Batista vem no espírito de Elias. Vocês estão curtindo o que eu estou fazendo? Espera para ver o que vem depois de mim. Eu não posso desatar as sandálias dele. Aí, como você disse, aí você pensa, mas Jesus que veio depois. Mas Jesus está no espírito de Elias. Se creres em mim, fará obras iguais às minhas e ainda maiores. Cara, como assim, Jesus? Você vai falar isso para alguém? Entendeu? E os caras vêm, a sombra deles curando, lencinho curando. Não sei uma loucura muito maior, né? Muito maior, muito maior. Então eu acho que é esse olhar paternal que a gente precisa pro discipulado. Né? Eu vou ter mais tênis que você, Brunão. Amém. Que assim seja. Amém. Que ele vai semear no C, né, mano? Dura caber no pé do homem, do Frodo. Frodo. O bolseiro. O Bilbo bolseiro. Cara, muito bom. Muito bom. Um livro que abençoou muito a nossa vida lá foi Formador de Heróis. Já viu? Não. Dave Ferguson. Formador de Heróis. Mano, que livro. Todo mundo, gente, vá atrás. Principalmente na loja do Desascope. Ó o jabá. Vai atrás no www. Mas não atrás em qualquer lugar. Exato. Você não sabe, né? Eu recebi as coisas do Desascope, eu recebo mais. Herói. Cara, a gente falando de discipulado... Como que é o nome do autor? Dave Ferguson. Mas deixa eu só falar um negócio do livro. Ele fala o seguinte, que você teria coragem de abrir mão de ser um herói para ser um formador de heróis? Entendeu? Ele até usa a jornada do herói, né? Sempre no quarto ponto da jornada do herói, que é uma coisa que eles usam para fazer os filmes, né? Ele se encontra com um mestre que lapida ele e tal, e ele se torna o herói. Ele fala, você teria coragem de sonhar em ser esse, ao invés de ser o herói? E aí ele ensina você a fazer uma pergunta para você como líder. Ele falou que a pergunta mais importante que ele já aprendeu de liderança é: eu tentei ser um herói ou eu formei heróis? Ele falou, termina de pregar e pergunta isso para si mesmo. Eu tentei ser um herói hoje ou eu formei heróis? Termina de aconselhar e manda a pessoa embora e pergunta para si mesmo. Eu tentei ser um herói ou eu formei um herói? Termina de discipular e faz essa pergunta. Eu tentei ser um herói ou eu formei heróis? O que é isso? Ao invés de eu tentar salvar a vida da pessoa, eu apresentar para ela e transformar ela em alguém que vai salvar a vida de outras pessoas. Aí ele começa a falar desse efeito de multiplicação, entendeu? Que acontece quando você entende, cara, eu estou aqui para formar heróis. Não simplesmente para ser um herói. Porque se eu sou um herói, eu sou um. Se eu formar 10, se eu formar 20, se eu formar 30, que formam outros. Entendeu? Aí... E a gente monta o Vingadores e vai salvar o mundo. Exatamente. Nessa história de discipulado, uma coisa que eu converso